grandes navegadores portugueses são os seus heróis, o deserto sempre foi o seu mar. É de um conquistador que falamos e de paternidade. José Megre é o pai do todo-terreno em Portugal. Será que tudo começou com os carrinhos de brincar? A coleção é que não é de brincadeira. Milhares de peças valiosas fazem a alegria do colecionador. E entrar em casa dele é fazer uma viagem a todos os continentes. Eu tenho na sala de jantar fundamentalmente coisas da África, mas também tenho algumas Ásias e tenho a sala com muito mais Ásia, fundamentalmente Ásia. O universo deste viajante é maior que a contagem dos países que percorreu por terra. Portugal de les a les e o mundo de fio a pavio. Segurem-se que vamos arrancar à velocidade de um homem que muito poucos conseguem acompanhar. Entre provas desportivas e grandes expedições à volta do globo, a contagem dispara. Eu calculo cerca de 3 milhões de quilómetros de condução nestes países todos, que começou pela Europa, aqui assim Portugal, e depois a Galiza foi a minha primeira viagem. Curiosamente tenho um diário dessa primeira viagem, feito há 50 anos com os meus pais, à Galiza, e que foi altamente excitante, foi a minha primeira viagem fora de Portugal. Desde então, contam-se 50 anos de aventuras em viagem. Entre o trabalho como engenheiro mecânico, organizador de ralis e de provas de todo o terreno, lidera viagens de grupo que cobrem grandes tensões. A mais complicada situação que José Megre passou em viagem foi durante a primeira expedição à América do Sul, em 93. Estava em reconhecimento apenas com os companheiros de trabalho. Desceram os Andes, numa estrada vertiginosa e das mais perigosas que passou no globo. Mas nem foi esse o maior obstáculo. Isso foi uma aventura realmente muito grande, por duas razões. Primeiro, porque, como sabe, na Amazónia não há estradas. E as poucas estradas que há, com as chuvas, ficam intransitáveis. Portanto, nós, quando arrancámos lá para o Acre, não sabíamos se íamos conseguir chegar ao Acre e passávamos um lamaçal, dois lamaçais, três lamaçais, até que a altura não conseguimos passar e já não conseguimos voltar para trás. Mas conseguimos vencer aquelas dificuldades. Hoje preparámos-nos bastante para a lama, para a água, para tudo. E depois a seguir ao Acre, havia uma passagem de um rio que também não tinha pontes, não tinha nada, e a única coisa que havia eram 2 pirogas e 2 tábuas para cada carro. E passámos assim 6 carros em cima de 2 pirogas, com 2 tábuas em cima, e com os miúdos a tirarem água das pirogas toda a força, porque aquilo estava a meter água bastante forte. E para agravar, uma chuva tropical brutal, não é? Que isso foi um dos pontos curiosos da minha vida de viagens, porque foi realmente difícil. Depois desta, quando finalmente levou uma grande caravana de portugueses atrás de si pela América do Sul, mesmo as situações mais delicadas lhe pareceram simples. É assim que, se alguém quisesse fazer um filme sobre a vida de José Megre, teria que dispor de tempo e de orçamento ilimitado. O local de rodagem seria o mundo inteiro. O planeta é fascinante, é realmente muito grande, eu acho mesmo assim muito grande, e tem tantas pessoas diferentes e com uma vida tão diferente umas das outras, que eu acho que vale a pena uma pessoa arranjar uma maneira qualquer de viver sempre a viajar. Dito assim parece fácil, mas encontrar a fórmula financeira é essencial. E nem sempre este viajante teve uma vida desafogada. Nos tempos de estudante, a regra era poupar. Ao ponto de ter que trabalhar em restaurantes, em bares, em sei lá onde, para poder ter dinheiro. Ou então às vezes não comia, ou comia mal e vivia mal, para poder fazer umas coisas que eram mais importantes para mim do que comer. Mas antes das grandes viagens, Angola e a guerra colonial são o coração do percurso de José Megre. Foi voluntário para combate, como comando. E senti que se Portugal tinha este problema, eu tinha a obrigação de fazer e cumprir isto que era, no fundo, obrigatório para todos aqueles que não fossem bafejados pela sorte. Depois do conhecimento da guerra, seguiu-se a conquista das areias. E a década de 80, toda ela é à volta do Dakar e à volta da África Francesa, do deserto do Saara, da Argélia, do Níger, para o fim já a Líbia, o Mali, portanto países como a Mauritânia, que foram
aquilo que marcou o Dakar, portanto, as grandes travessias do deserto. Foi aqui que a preponderância em África. Temos ali coisas do país de Ogon, que foi um sítio que me encantou muito, exatamente, o Mali. Estes quadros foi uma descoberta que fiz em Addis Abeba, por acaso, numa loja muito especial. Esta cadeira é da Guiné-Conakry. Depois aqui temos umas cruzes das igrejas ortodoxas da Etiópia, misturados aqui depois com peças, digamos, de decoração mais feminina, mas que são desde Marrocos até ao Iémen e vários outros países árabes. Tenho uma das peças que eu mais gosto, que é esta cela de camelo Tuareg, que foi um sítio onde eu fui muitas vezes. Bom, isto é um caso a explicação porque é que a minha vida foram os automóveis. O meu pai era um grande apaixonado de automóveis e começou-me a dar estes brinquedos, que são uma marca famosa que durante muitos anos animou várias pessoas, que é os Dinky Toys. Isto, exatamente, são os carros da minha vida, em miniatura de um 43, que eu fui também arranjando ao longo dos tempos. Está aqui praticamente todas as viaturas ou veículos em que eu andei, desde a primeira moto, que era uma Chrysler, ou um trator Porsche que eu também tenho. É na casa de família, na Beira Baixa, que a miniatura do trator se encontra em tamanho natural no Lagar de Azeite. Agora achei piada pôr este aqui no sítio onde antigamente se usava o trator para mover o lagar. Máquina para apreciar parada. Ao contrário das outras, que antes de brilhar em exposição, deram várias voltas ao conta-quilómetros. Quando deu por si, José Megre já tinha visitado 120 países. Foi então que surgiu a ambição de conhecer todos os países da Terra. Porquê? Considero que a curiosidade, que no fundo que é o que mais me motiva, é a curiosidade de ver como é que é um país, como é que é aquilo tudo, a paisagem, as pessoas, a arquitetura, o estado de desenvolvimento, enfim, os vestígios do passado. Dos 194 países reconhecidos como independentes, José Megre reconheceu todos, menos um. Os últimos 20 foram difíceis de conquistar, mas conseguiu ir e percorrer por terra países complicados como a Somália, a Serra Leoa, a Arábia Saudita, a Coreia do Norte, o Haiti. Foi no Kuwait, que ficou a uns metros da fronteira com o Iraque, sem conseguir entrar. A burocracia pode ser o maior entrave, mas há outros obstáculos de monta, como quando é preciso passar uma longa caravana de carros portugueses, literalmente por cima de dezenas de caminhões nepaleses atolados, na única entrada por terra para o Tibete. A passagem não é canja e apenas um aperitivo para os escolhos que ainda iria enfrentar a grande expedição portuguesa, que já seguia desde Bombaim, na Índia, e iria até Lhasa, capital do Tibete. Depois de 8.000 quilómetros, a chegada é emotiva. Atenção, caravana, atenção. Estou a avistar o Potala, finalmente. Diga lá quanto tempo andávamos a sonhar com isto. Não, eu acho que isto é uma coisa para atenção, solene. É verdade. Bombaim, Lhasa. Parecia mentira, mas é verdade. Sonho tornou-se realidade. Dos relatos de 50 anos de viagens, José Megre deixa um legado.
o gosto pelo todo-terreno, cada vez mais difundido em Portugal, e o livro com este título bem disposto, Como eu conheci todos os países do mundo, menos um, há de ser publicado em breve. Não há culinária neste programa, mas há um rol inteiro de receitas. A receita da curiosidade, da determinação, da obstinação. De um homem de vida cheia que conseguiu ter o mundo na mão. E se há poucos verbos no passado, nesta história, é porque a memória dos que nos são queridos se dá melhor com o presente. Até sempre, José Negro.